Nós estamos numa série de exposição de capítulos de Salmos, não de todo Salmo, mas uma série chamada Moldados por Deus, baseado em um livro de John Piper. Se você puder comprar esse livro, pode comprar, chama Moldados por Deus. E nós já pregamos no Salmo 1, se os irmãos lembram, no Salmo 42, aquele salmo melancólico, aquele salmo triste, mas ao mesmo tempo aquele salmo de confiança no Senhor. Sexta-feira nós falamos do Salmo 51, Davi confessando ao Senhor a sua culpa pelo pecado. E hoje nós vamos estar lendo o Salmo 103, se você puder abrir e não fechar a sua Bíblia, porque nesse momento nós vamos estudar a palavra juntos, tá? Salmo 103, são 22 versículos. Se você tiver uma caneta, um lápis. Antigamente no Velho Testamento as pessoas iam para as sinagogas e eles realmente estudavam a Bíblia lá. Eles cantavam, adoravam a Deus, eles estudavam. Nós muitas das vezes estamos vivendo os dias que as pessoas nem Bíblia gostam de trazer mais para a igreja. Mas temos que, em nome de Jesus, reverenciar essa palavra, porque ela é a palavra do nosso Deus, santa, inspirada pelo Espírito. Ela vem do próprio Deus. Nós devemos temer essa palavra. O salmista Davi, ele começa o salmo convidando a sua própria alma para louvar ao Senhor. Ele diz assim: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendizei o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É quem resgata da cova a tua vida e que te coroa de amor e de misericórdia. É quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo, é misericordioso, demora-se para se irar e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra, como o Oriente se distancia do Ocidente, assim se afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim também o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra que somos pó. Já o homem, a sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece, e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e a sua justiça para com os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança, e para os que lembram de se cumprir os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, os seus anjos poderosos em força, que cumpres suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós todos os seus servos, que executai a sua vontade. Bendizei o Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendizei quem? Ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela palavra.
ela foi estendida até a nós, e nós temos a oportunidade juntos compartilhar desse momento tão sublime, que é estar em um culto, ó Deus, onde que o Senhor é adorado, onde que o Senhor é exaltado, onde que nós, ó Deus, bendizemos o seu santo nome, e a tua palavra nesse momento seja glorificada, exaltada, e os nossos corações sejam transformados por ela. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Cristo Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós não temos outro tema a dar a este salmo, a não ser o mesmo que ele começa e que ele termina. O salmo começa dizendo: bendizei ao Senhor, ó minha alma, e ele termina também dizendo: bendizer ao Senhor, ó minha alma. Então o tema desse salmo é o que ele diz: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Meus irmãos, os salmos, eles têm eles têm a destreza de nos instruir a entender, meus irmãos, aquilo que Deus quer ensinar para cada um de nós. E esse é um dos salmos que Davi escreve, meus irmãos, para levar-nos a voltar a entender, a louvar a Deus pelos benefícios, pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua graça que foi derramada sobre as nossas vidas, como igreja do Senhor. Esse salmo, meus irmãos, se os irmãos estudarem ele na profundidade, ele vai falar dos pais para os filhos, como que os pais devem instruir os seus filhos, mas não olhando da ótica humana, mas olhando da ótica, meus irmãos, de um Pai celestial, que deseja que nós, meus irmãos, confiamos nele e bendizemos o teu santo nome. É um salmo, meus irmãos, que fala da misericórdia, da bondade, da compaixão de Deus para com cada um de nós. Esse salmo vai nos ensinar, meus irmãos, 3 maneiras, meus irmãos, que nós devemos aprender ou levar a nossa alma a bendizer ao Senhor. E como nós devemos bendizer ao Senhor. Eu não vou começar lá no início, nós vamos fazer alguns versículos salteados, mas nós vamos terminar com o início e o final desse salmo. E olhando primeiramente para o versículo 13, aprendendo em primeiro lugar que nós devemos reconhecer, bendizer com a nossa alma ao Senhor, reconhecendo primeiramente, meus irmãos, a paternidade do Deus verdadeiro. Olha o que o versículo 13 nos ensina: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Meus irmãos, esse versículo está ensinando Deus como que Ele deve ter compaixão dos seus filhos, olhando para o pai terreno. Não. Esse versículo está nos ensinando como que Deus deve aprender com o ser humano. Não. Até parece, como você está fazendo a leitura, a interpretação, aparentemente é. Mas é o contrário, meus irmãos. Esse versículo, ele significa, meus irmãos, que quando nós olhamos para um Pai bom aqui na terra, Ele carrega em si a imagem do Deus glorioso, que é o Pai celestial, cuidando de todas as suas criaturas, seus filhos. Em outras palavras, meus irmãos, esse salmo, meus irmãos, nos ensina que os filhos, eles carregam a imagem do Pai celestial. Deus, meus irmãos, antes de criar o primeiro Adão, Ele tinha o primeiro filho celestial, que é Cristo Jesus, que não foi criado. Cristo existiu e sempre existe antes de todas as coisas. Antes, meus irmãos, de que tudo fosse feito, Deus já tinha, meus irmãos, nele, na sua essência, a natureza de um pai que ama os seus filhos. E em todo o tempo, Ele mostra isso para nós em todas as suas atitudes. Isso implica para todos nós, meus irmãos, que nós devemos bendizer ao Senhor pela paternidade que Ele tem, o cuidado que Ele tem sobre cada um de nós. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos observar as Escrituras Sagradas
como um pai que em todo o tempo deve estar instruindo os seus filhos nos caminhos do Senhor. É assim que nós devemos entender. Eu quero entender com os irmãos, nós temos correndo sérios riscos de termos famílias, ter filhos na próxima geração, que não mais tem Deus como o seu Pai eterno, filhos que não vão bendizer mais o nome do Senhor. E a pergunta é: por que nós não vamos ter esses filhos? Porque, meus irmãos, se dentro dos nossos lares nós não ensinar os filhos a adorar ao Senhor, amanhã, meus irmãos, nós vamos ser como o Brasil vai ser como a Europa passada e os Estados Unidos presente. A Europa é o berço da teologia cristã. Eles negam a Deus. Os Estados Unidos, meus irmãos, estão entrando num ceticismo, e eles já, nas escolas, já não mais podem nem ter a Bíblia, que essa foi a lei que aprovou, foi nessa semana ou semana passada também. Não pode ter mais Bíblia dentro das nossas escolas. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Ele tem que ser reconhecido e bendito, meus irmãos, em todos os lugares, e principalmente dentro da nossa família, pela sua bondade, a sua misericórdia. A paz dando tudo para os seus filhos, ótimos celulares, ótimas escolas, dando tudo de bom, mas não mostrando para os seus filhos a bondade, a compaixão, a grandeza, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que tem levado a geração futura a não glorificar mais o Pai Celestial. E nós temos que ensinar dentro das nossas casas, todos a bendizer o nome do Senhor. Não espera que a igreja ela consiga fazer esse papel perfeitamente, mas começa dentro das nossas casas, nos cultos domésticos, começa dentro das nossas casas, levando os nossos filhos a orar, começa dentro das nossas casas, tirando tempo para ensinar os nossos filhos a ler a palavra de Deus e a ser instruído como Israel foi ensinado a instruir os seus filhos na Torá, no Velho Testamento, no Pentateuco. Nós temos que ensinar os nossos filhos hoje. Mas como nós devemos bendizer ao Senhor com a nossa alma? É outra pergunta. Em segundo lugar, reconhecendo quem somos diante do Senhor. Quem somos diante do Senhor? Olha para o versículo 14. O versículo 14 diz assim: olha, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembrando que somos pó. Assim é a cadeia que influencia os nossos dias, mostrando, meus irmãos, que realmente Deus é infinito, perfeito em tudo que Ele faz. Mas nós só conseguimos bendizer ao Senhor e nos humilhar diante dEle quando nós reconhecemos a nossa imperfeição diante dEle. Porque quando nós reconhecemos da onde que nós viemos, quem nós somos, e é como um filho que depende do pai para instruí-los nos caminhos, nós nunca vamos, meus irmãos, entender a benevolência de Deus, os benefícios de Deus, se nós não reconhecer qual é a nossa composição. Em Gênesis, deixa bem claro que o homem foi criado do pó, mas não está dizendo claramente, meus irmãos, a Bíblia nesse texto aqui não quer nos mostrar simplesmente a questão do pó. Isso não é nada para Deus. Mas o texto está nos levando a entender, meus irmãos, quem somos. Reflete, meus irmãos, na brevidade da vida, na fragilidade da vida, diante de um Deus eterno, diante de um Deus perfeito, um Deus aonde Ele pode tudo, e nós, meros seres humanos, mortais, que os nossos planos se esvanecem em poucos segundos, quando a morte chega e quando nós não temos controle sobre nada. Um grande empresário desse país, que morreu de Covid, ele nos últimos momentos da vida dele, ele falou para a sua filha do lado dela, ela estava do lado dele, ele falou assim: eu tenho dinheiro para fazer vários hospitais e comprar vários respiradores,
mas eu não tenho condições de salvar a minha própria vida. E aquele homem morreu sem conseguir respirar. Percebe como que a brevidade da vida? Percebe como o Tiago está falando que a vida é como um vapor, ou como uma neblina que se passa rapidamente? Assim somos nós. Quando nós reconhecemos a pequeneza que nós somos, nós começamos a bendizer o nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele está sobre todas as coisas. Dá uma olhada no versículo 15. O versículo 15, ele é uma continuidade daquilo que realmente, meus irmãos, o salmista está já dizendo no versículo 14, mas agora de uma aplicação diferente, ou talvez olhando para uma outra parte da natureza. Já o homem em sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. O versículo 16 fala que quando o vento passa, desaparece, e ninguém sabe para onde foi. Olha para vocês verem, meus irmãos, como que esse texto traz em nós, meus irmãos, a imagem, meus irmãos, de quem realmente nós somos. E o salmista aqui, ele traz em mente, meus irmãos, que a vida, ela é tão frágil, ela é tão curta, ela é tão, meus irmãos, nada diante de Deus, porque ele pega o exemplo de uma erva, ele pega o exemplo de uma erva que se floresce no campo, meus irmãos, mas quando vem a brisa, vem o vento bate nela, e de repente, meus irmãos, ela desaparece, e parece que é meio sargaço quando ele fala bem assim, versículo 16, passa o vento, meus irmãos, e ninguém sabe nem para onde foi. Quantas pessoas, meus irmãos, têm suas grandes histórias, têm seus pensamentos, têm suas heranças, têm tudo, mas de repente, meus irmãos, vai-se embora como se não fosse nada. Assim é o homem, quando não consegue reconhecer e bendizer o nome que está acima de todo nome, que é o nome que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas quando nós olhamos para o versículo 17, o versículo 18, mostra, meus irmãos, que vale muito a pena nós aprender, meus irmãos, a confiar no Senhor e bendizer o nome do Senhor e estar com as nossas vidas debaixo do seu poder e da sua graça. E o versículo 17 diz assim, olha, mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e a sua justiça para com os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança, para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Olha, meus irmãos, esses versículos 17 e 18 reveste toda a situação, porque eles é um contraste dos versículos 14, 15 e 16. Eles mostram o outro lado de todos aqueles, meus irmãos, que reverenciam esse Deus, que glorifica esse Deus maravilhoso. Ele mostra três coisas que nós devemos observar nesses versículos. A primeira coisa está no versículo 17, que é o temor a Deus. É o temor a Deus. Olha para o versículo 17, mas o amor do Senhor para os que o temem permanece para todos sempre. Aqueles que na qual, meus irmãos, bendigam o nome do Senhor, glorificam o nome do Senhor, tem o amor de Deus para todos sempre na sua vida. É esse Deus que nós devemos adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele é o Deus que o amor dele não passa, mas é um amor perpétuo e eterno, e um amor soberano sobre todas as coisas. E é nessa ótica, meus irmãos, que o salmista está nos mostrando um Deus santo, magnífico, um Deus, meus irmãos, que nós não vamos correr dele, mas o fato de nós temermos a Ele, nós vamos correr para os seus braços como os filhos paternos do verdadeiro Pai Celestial. É o caminho pela qual, meus irmãos, que o temor nos mostra, é o caminho que nos leva a aproximar-se de Deus. O temor, meus irmãos, é o caminho que nos leva a reverenciar a Deus. O temor, meus irmãos, é o caminho que nos faz aproximar do Senhor com humildade. Aproximar do Senhor, meus irmãos, não com o intuito de pedir a Ele alguma coisa, com más intenções, mas aproximar-se dEle, meus irmãos, trêmulos, quebrantados, contritos,
Porque nós temos um Pai que cuida de nós, e é o Pai Celestial. Em segundo lugar, está no versículo 18, guardar a sua aliança de hoje. Olha o versículo 18, ele começa dizendo assim: para aqueles que guardam a sua aliança. Olha, meus irmãos, a aliança do Velho Testamento, ela serviu para o povo judeu, e Deus orientou todo aquele povo a andar nos caminhos do Senhor por meio da velha aliança. Mas a velha aliança, ela passou, ela já não há o valor ritualístico, já não existe mais, de prestar culto com animais. Ficou a lei moral para nós, ficou as coisas que os mandamentos nos ensinam. Mas a nova aliança, meus irmãos, ela foi feita em Cristo Jesus. Quando Lucas, no capítulo 22, versículo 20, onde ele relata as palavras de Jesus Cristo, quando ele erga aquela taça, ele diz bem assim: olha, este cálice é derramado em favor de vós, é a nova aliança no meu sangue. Ali estava, meus irmãos, na cruz, sendo cumprido ou assinado pelo sangue de Cristo Jesus, a nova aliança. E nós então fazemos parte da aliança feita no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora uma nova aliança de Deus para o seu povo. Essa aliança, meus irmãos, foi feita pelo sangue de Cristo Jesus derramado por nós, para cobrir todos os nossos pecados, e nos dá, meus irmãos, o poder do Espírito Santo, para vivermos uma vida nova em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Romanos, vivermos em novidade de vida. A nova aliança exige que estejamos unidos a Jesus, por meio do novo nascimento. Recebemos um Salvador e Senhor sobre todas as coisas. Os versículos 17 e o versículo 18 mostra que Deus está pronto a nos abençoar com o seu amor e com a sua justiça. E é assim que Ele quer compartilhar com os seus filhos uma nova vida valorosa, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ofereceu. Mas também, meus irmãos, no final do versículo 18, Ele nos leva também àqueles que querem não só temer, cumprir a aliança, mas cumprir também os seus preceitos. Ele diz: é para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Davi, meus irmãos, menciona que os filhos que experimentam da justiça de Deus estão experimentando a salvação de uma nova vida. Não existe, meus irmãos, servo de Deus desobediente. Não existe um crente salvo no Senhor que não cumpre os mandamentos do Senhor. João, em todo tempo, ele fala dos mandamentos do Senhor. Filhinhos, cumpre os mandamentos do Senhor. Em 1 João, ele repete isso por várias vezes. E nós temos que aprender isso em nossas vidas, a ser filhos obedientes ao seu Pai, o Pai Celestial. E isso, meus irmãos, é uma demonstração, não simplesmente de temor, não simplesmente porque tem um pai, eu tenho que obedecer para ele. Essa ideologia hoje, que filhos não precisam obedecer pai, isso é coisa, meus irmãos, demoníaca, é coisa, meus irmãos, do mundo. Mas, meus irmãos, quando nós realmente cumprimos os mandamentos do Senhor, nós estamos demonstrando a nossa condição de filhos que confiam no Pai, no Redentor. É uma confiança real em Cristo, é uma verdadeira submissão, é o seu mandamento em prática, é o real apreço, meus irmãos, pela excelência e a honra ao Deus que nós servimos. Isso é muito importante para nós, aprender a obedecer a Deus sobre todas as coisas, mostrar, meus irmãos, a real necessidade de obediência ao Senhor. As pessoas querem estar muitas das vezes na igreja, mas sem compromisso nenhum. Ela está mais para o mundo do que para a igreja, mas como tem uma religiosidade dentro delas, elas vêm por natureza. Não. Nós servimos a Deus na igreja porque nós amamos a Deus, é porque nós realmente
temos Ele como Senhor das nossas vidas. Nossa obediência demonstra a nossa fé, nossa verdadeira adoração ao Senhor. É assim que os pais devem ensinar os seus filhos a honrar a Deus sobre todas as coisas. Pais nunca devem contar piadas de Deus, de personagens bíblicos, de trechos da Bíblia, nem de igreja, nem de pastor, nem de céu, nem de inferno para os seus filhos. Piadas rebaixam o nome do Senhor, piadas tiram o temor de Deus, piadas, meus irmãos, debocham do nome de Deus. Nós devemos temer a Deus sobre todas as coisas. Mas em terceiro, meus irmãos, lugar, como que nós devemos bendizer com a nossa alma ao Senhor? Reconhecendo a sua bondade. Nós vamos olhar para alguns versículos, e agora que eu falei com os irmãos, nós vamos olhar para o início e para o final do capítulo. Talvez os irmãos poderiam falar: pastor, podia ter começado dessa maneira, era melhor. Eu também achava. Mas o salmista, meus irmãos, não nos convida simplesmente para bendizer o nome do Senhor. Ele nos ensina como nós devemos bendizer o nome do Senhor, aplicando primeiramente nele. Essa deve ser a atitude dos pais para com os filhos, é ensinar os filhos a bendizer o Senhor. Não cantar cânticos somente, não cantar hinos somente, mas ensinar qual deve ser a verdadeira expressão de adoração ao Senhor. O salmo começa, meus irmãos, exortando. Olha, o salmista Davi, ele começa primeiramente exortando a si mesmo. Qual deve ser, meus irmãos, a maneira que ele deve bendizer ao Senhor. Ele não diz bem assim: olha, aprende a cantar um cântico bonito, aprende a não errar a letra. Ele não fala isso. Ele diz bem assim: ó minha alma, bendiga ao Senhor. A alma é a profundidade dele, é o ser dele. Olha o que o versículo 1 diz: ó minha alma, bendiz ao Senhor. E mais uma vez ele diz a segunda parte: e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Nós devemos adorar ao Senhor, meus irmãos, é com a nossa alma, é com o nosso ser. Porque se não adorarmos ao Senhor dessa maneira, nós vamos estar adorando ao Senhor, meus irmãos, falsamente. Ele reconhece, meus irmãos, que tudo que existe deve adorar ao Senhor. Dá uma olhada para o final desses versículos, versículo 20, 21 e 22. Ele começa dizendo: bendize ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumprem suas ordenanças, obedecem a sua palavra. Aos seres celestiais, anjos criados por Deus, potestades, dominadores, todos devem adorar ao Senhor. Até o diabo e as suas potestades tremem diante do Senhor. Até eles reverenciam diante do Senhor, porque sabem que Ele é Deus. O versículo 21 diz: bendize ao Senhor, vós todos os seus exércitos, peixes, pássaros, todos os exércitos criados por Deus na criação, animais, todos adorem e glorificam o nome do Senhor. Seus servos, todos que executam a vontade do Senhor, eles adoram o Senhor. Versículo 22, bendize o Senhor, vós todos os suas obras. Tudo que foi criado para o louvor do Senhor. Tudo foi para bendizer o nome do Senhor em todos os lugares. Onde está o domínio do Senhor, e o Senhor tem um domínio sobre todas as coisas, nós devemos adorar o Senhor. Mas o salmo termina do jeito que ele começou: ó minha alma, bendize ao Senhor. A maneira que ele começa, ele termina o salmo. Meus irmãos, eu fico encantado quando nós encontramos a grande ideia do texto, quando nós realmente entendemos a passagem bíblica, quando nós, meus irmãos, entendemos o que Deus quer falar para nós nesse texto.
O salmista, meus irmãos, ele concentra totalmente, meus irmãos, no louvor ao Senhor. É um pai que deve ser honrado. Quando nós estamos lendo, meus irmãos, Efésios capítulo 6, meus irmãos, onde que ele repete as mesmas palavras de Êxodo capítulo 20, que nós devemos honrar aos pais para que prolongue os seus dias de vida na terra. Da mesma maneira nós devemos honrar a Deus para que nós experimentemos do amor e da justiça de Deus. Salmos 34, versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi estava dizendo no primeiro e no último versículo que ele deveria adorar o Senhor pela sua grandeza, pelos seus benefícios. Ele deveria adorar o Senhor. Não podemos adorar o Senhor somente de lábios. Não podemos louvar ao Senhor somente por palavras, porque senão será uma hipocrisia em nossa vida. E quantas vezes nós somos hipócritas, cantamos e não vivemos, ou vivemos aquilo que nós não cantamos. Jesus fala em Mateus 15, versículo 8: este povo me adora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É muito pesado essas palavras de Jesus, mas é uma realidade, meus irmãos. Adorar ao Senhor com lábios, meus irmãos, é totalmente contrário, meus irmãos, estar adorando com a alma ou com o coração. Nós devemos adorar ao Senhor primeiramente com o nosso coração. Nós devemos bendizer ao Senhor, meus irmãos, com o nosso ser. Você vai ver salmos que o salmista está chorando, e são cânticos. Todos os 150 salmos são cânticos. Salmos que o salmista está exultando de alegria. Salmos que ele está dizendo: olha, os meus inimigos estão na minha porta, eles estão batendo, eles vão entrar, mas a minha confiança está no Senhor. Davi reconhece o perigo da hipocrisia, e é por isso que nós devemos cantar da maneira que nós estamos vivendo, como está o nosso ser, como está dentro da nossa alma, o que está acontecendo dentro de nós. Os salmos nos ensinam a bendizer o Senhor. Eu queria falar, para finalizarmos, algumas coisas, meus irmãos, que nós podemos olhar para esse salmo, que nos leva a bendizer o nome do Senhor. O primeiro está no versículo 19. Primeiro é: bendiga o Senhor pela a soberania do Senhor. Eu não sei em quem você tem confiado, mas eu acredito que seja completamente em Deus. Mas quando eu olho para Deus como Pai soberano sobre todas as coisas, eu olho para um Pai que Ele domina tudo. Aquela história que o pastor Viviano de vez em quando conta, né, que você ouve de outro pastor contando, você repete ela várias vezes no púlpito. Aquela criança está dentro do avião ali, ele está sentado nos bancos ali do avião, e o avião começa, eu andei de avião, aí ela começa a dar, quando tem uma turbulência, ele começa a bater, parece uma lata velha, e você fala: esse trem vai cair. Aí algumas pessoas estavam do lado da criança e falaram bem assim: mas você está sozinho no avião e você não tem medo nem nada. O que a criança fala? É o meu pai que está pilotando o avião, é ele que está no controle. E ela continua brincando do jeito que está brincando. Ele é o piloto. Reconhecer a soberania de Deus é reconhecer o governo de Deus. Ele está sobre o controle de todo o sistema, de todos os animais, de todos os anjos, de todas as galáxias, da doença que está sobre o planeta nesse momento. Davi sabe, meus irmãos, quem governa tudo. Davi reconhece, meus irmãos, que anjos, criação, servos, todos têm que adorar o Senhor, porque todos estão debaixo do controle do Senhor, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós devemos bendizer o Senhor, porque Ele é íntegro, e Ele é justo. Olha para o versículo 6, o Senhor executa a justiça, e defende todos os oprimidos. Meus irmãos,
reconhecer a justiça do Senhor e a integridade do Senhor, meus irmãos, faz com que, meus irmãos, nós entendemos que Ele é um Deus perfeito em todas as suas ações. Reconhecer, meus irmãos, que esse Deus, Ele não executa, meus irmãos, nada imperfeito. Ele cuida dos oprimidos, Ele faz justiça por todos os seus servos. Por mais que possamos estar sofrendo alguma injustiça e passando por alguma situação por causa dos nossos governantes, Deus está cuidando de cada um de nós, porque Ele é justo, Ele é perfeito. Mas nós devemos bendizer ao Senhor também, pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Quando você olha para o final do versículo 2, o final do versículo 2, olha o versículo 2, ele diz assim: ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Mas, meus irmãos, quando você olha para qual é o benefício do Senhor, primeiro que Ele fala, está no versículo 3, e o versículo 3 fala que o benefício do Senhor, meus irmãos, é qual? E é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que benefício maravilhoso, meus irmãos. É um Deus perdoador, é um Deus, meus irmãos, que não derrama a sua ira sobre nós, mas tem misericórdia de nós e nos perdoa. Dá uma olhada, meus irmãos, para o versículo 10. Ele não nos trata, versículo 10, Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. A gente pode perguntar bem assim: Deus, amém, que Deus passou a mão na cabeça nossa, amém, que Deus não me olhou por aquilo que eu fiz dentro daquele quarto, por aquilo que eu fiz lá no meu serviço. Deus olhou sim, Ele estava de olho. E sabe onde que Deus jogou a sua ira? Para não matar a mim e a você, Ele jogou em cima do seu Filho Jesus Cristo. Ele derramou toda a sua ira pelo seu pecado e pelo meu pecado. É nisso que Deus tem misericórdia. É aí que encontra-se a misericórdia e o perdão de Deus. É quando Ele olha para Cristo e prega Cristo naquela cruz por causa do seu e por causa do meu pecado. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém, Ele fez justiça. Deus não é um Deus, meus irmãos, injusto não. Ele é um Deus perfeito em justiça. Versículo 11: pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra, como o Oriente se distancia, assim Ele afasta de nós nossas transgressões. É a misericórdia, é a misericórdia, é o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Tudo em Cristo. Ele lançou todos os nossos pecados em Cristo naquela cruz, para que eu e você pudesse experimentar do perdão, da misericórdia, para que Ele pudesse afastar de nós toda a sua ira, e assim, meus irmãos, perdoasse as nossas vidas. Mas bendiz ao Senhor por causa disso. Bendiz ao Senhor porque Ele, pelo seu Evangelho santo e poderoso, Ele nos salvou e nos deu vida em Cristo Jesus. Quero finalizar com os irmãos, dizendo aos irmãos que Deus espera que o coração humilde exulta com gratidão a Ele, porque os seus pecados foram perdoados. Se Israel naquele tempo já glorificava a Deus, confiado na promessa que o Messias viria, nós agora glorificamos, exultamos e bendizemos o nosso Senhor, porque nós já experimentamos da salvação em Cristo Jesus. Nós já temos a salvação, e é por isso que nós devemos bendizer ao Senhor. Mas bendiz ao Senhor com a sua alma, bendiz ao Senhor com o seu espírito, bendiz ao Senhor com todo o seu ser, porque esse é o Deus que nós entramos aqui nessa noite para bendizer. E a adoração, ela não começou às 7h30 e não vai terminar agora, meus irmãos, às 9.
A adoração, meus irmãos, ela vai continuar de todo o seu ser, de toda a sua alma, em toda a sua vida. Durante a semana, durante o mês, durante os dias, durante os lugares onde você estiver, você pode estar adorando ao Senhor também. E que Deus possa ter compaixão de cada um de nós e receber a nossa adoração. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o nosso ser possa bendizer o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Nós temos muito que bendizer o nome do Senhor. Nós temos muito. Nós temos muito. Eu não gosto de olhar, meus irmãos, para Deus, como foi falado nessa palavra, pelas coisas que Ele faz por nós. A gente gostamos muito de vir para um culto para lembrar para Deus: ó Pai, obrigado pela casa, obrigado por isso, obrigado. Não, Deus gosta de ser adorado, não porque nós recebemos alguma coisa. Ele gosta de ser adorado quando nós reconhecemos quem Ele é. Quem Ele é, os benefícios do amor, da justiça, da misericórdia, do perdão, da soberania, daquilo que Ele é sobre as nossas vidas. É isso que tem que nos levar a adorar a Deus. É isso, meus irmãos. Porque as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Ó Deus, nos instrui, meu Deus, a adorar ao Senhor, nossa alma, com todo o nosso ser. Nos ensina a adorar ao Senhor, ó Deus, sem hipocrisia, sem falsidade, reconhecendo, ó Deus, a paternidade do Senhor, um Pai celestial que cuida dos seus filhos, um Pai que zela por nós em todo o tempo, Senhor. Nos ensina a reconhecer, meu Deus, quem somos, e somos pó. Somos, ó Deus, pessoas, ó Deus, que vivem por um pequeno momento, e daqui a pouco já não existe mais. Mas os que os temem ao Senhor provarão do seu amor para todo sempre. Nos ensina, meu Deus, a temer ao Senhor, a obedecer e viver a sua aliança, a obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos. Nos ensina, meu Pai, a reconhecer a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Quanto o Senhor é bom. Nós não merecemos estar aqui nessa noite, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, teve compaixão de nós e nos ajudou, meu Pai. E nós estamos aqui, Senhor, certos de que o Senhor, ó Pai, está aqui recebendo a nossa adoração, nosso louvor, ó Pai. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.